Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Medicina Extensiva. Aqui quem fala é Jonatas Carlos, eu sou médico e no vídeo de hoje nós vamos dar na nossa quarta aula de Fisiologia. O tema de hoje ele é muito legal e ele é muito importante para que a gente possa entender outros assuntos dentro da Fisiologia. O tema é o transporte de substâncias através das membranas. A gente vai estar aí vendo conceitos de difusão, conceitos de osmose, transporte ativo, cotransporte, contratransporte, tudo nessa aula de hoje, tá ok? Então vamos começar. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente na nossa cabeça quando a gente vai pensar em transporte de substâncias através das membranas é que nós temos uma barreira lipídica na membrana celular. Essa barreira lipídica faz com que as substâncias que são hidrossolúveis não consigam atravessar livremente essa barreira. Por outro lado, as substâncias que são lipossolúveis conseguem atravessar essa barreira. E essa barreira não é importante simplesmente como algo mecânico para algo que é hidrossolúvel ou lipossolúvel. Por quê? Porque essa barreira, além de ser uma barreira química, física, estrutural, ela também vai fazer com que o nosso líquido intracelular e o nosso líquido extracelular contenha concentrações diferentes das mais diversas substâncias. Como a gente pode observar nessa imagem aqui da esquerda, por exemplo, nós temos muito mais sódio fora da célula do que dentro. Nós temos muito mais potássio, neste caso, dentro da célula do que fora. E essa variação de cada substância, ela é milimetricamente programada, ela é milimetricamente equilibrada para que todas as funções do nosso corpo possam funcionar da melhor maneira. O que a gente falou lá no primeiro vídeo, Isso aqui tem a ver com homeostasia. Esse equilíbrio de substâncias dentro e fora, essa diferença de concentração está relacionada com a homeostasia, o equilíbrio, com que a gente possa desenvolver as nossas funções aí da melhor maneira possível. Por exemplo, pequenas variações da quantidade de sódio no líquido extracelular possam com que a gente desenvolva muitos sintomas, como letargia, sonolência, e podemos até mesmo entrar em coma. Mínimas alterações do potássio aqui no líquido extracelular pode gerar alterações eletrocardiográficas, pode fazer com que o nosso coração, assim como muitos músculos do nosso corpo, trabalhem de uma forma errônea, a ponto que a gente pode ter uma parada cardiorrespiratória por conta de um potássio muito alto. E a membrana fosfolipídica ela é essencial para gerar essa diferença de concentração que é essencial para a nossa sobrevivência. Só que o que acontece? Se fosse assim, as substâncias que são hidrossolúveis não conseguiriam atravessar de um lugar para o outro. Para isso, dentro da nossa membrana fosfolipídica, que agora a gente observa aqui nessa imagem, aqui está a membrana, mais uma vez, essa parte aqui, que é essa parte de dentro, que é hidrofóbica e aqui hidrofílica, consequentemente gerando aqui esta barreira, que quem é hidrofílica, quem é de água não consegue atravessar, porque aqui é basicamente de gordura. Dentro desta membrana, que é dessa imagem que a gente está vendo, nós temos proteínas de transporte da membrana. Essas proteínas de transporte é o que a gente está vendo aqui e o que a gente vai discutir durante esta aula. Então, o que é que pode acontecer para que essas substâncias atravessem de um lado para o outro? Elas possam passar do líquido extracelular para o intracelular ou vice-versa. Primeiro, as substâncias elas podem atravessar através de uma coisa que nós chamamos de difusão. Difusão nada mais é do que o movimento aleatório das células que pode fazer com que uma substância passe de um lugar para o outro. Por exemplo, vamos dizer que aqui seja o líquido extracelular. Deixe-me apagar aqui. Vamos dizer que aqui seja o líquido extracelular. Se aqui tiver uma grande quantidade de uma molécula só, a tendência desse líquido é que ele passe para dentro. Se aqui, por outro lado, tiver uma menor concentração desse líquido, dessa substância, melhor dizendo. É claro que isso aqui seria um movimento contínuo, só que caso aqui tenha mais, a tendência é que ele vai entrar.
Aqui, a que está dentro também vai sair, só que em menor quantidade, porque a difusão nada mais é do que o movimento quase que aleatório de substâncias, que a gente chama de calor, é aquele movimento que as substâncias estão fazendo. Consequentemente, se a gente tem muitas substâncias de um lado e pouca do outro, a tendência é que mais substâncias desse lado passem para o outro, porque pelo movimento aleatório, o movimento aleatório faria com que essas substâncias passassem para a parte de dentro, nesse exemplo que nós estamos dando. Só que dentro da difusão, nós temos algumas outras subcategorias, se é que a gente pode dizer assim. Primeiro, nós temos aqui a difusão simples. A difusão simples pode acontecer tanto entre substâncias que são lipossolúveis, que vão conseguir atravessar esta membrana sem necessidade de nada, porém, aquelas substâncias que nós falamos ainda agora, que são hidrossolúveis, elas não conseguiriam atravessar essa bicamada fosfolipídica. Então, o que é que acontece? Na nossa membrana, nós temos algumas proteínas. Essa primeira proteína que nós estamos vendo aqui é uma proteína canal. Essa proteína canal, ela de fato faz como se fosse um poro, como se fosse um furo na membrana fosfolipídica, fazendo com que algumas substâncias que são hidrofílicas, até mesmo a própria água, consiga atravessar através da membrana fosfolipídica. Então é como se fosse um furo, digamos assim, um canal que é produzido por conta de uma proteína canal. Olha só, esse aqui é a difusão simples, porque essa difusão simples é simplesmente que acontece por um canal ou pelas substâncias que realmente conseguem atravessar essa bicamada fosfolipídica. Por outro lado, nós também temos a difusão facilitada. A difusão facilitada faz parte do transporte relacionado com proteínas transportadoras. Essas proteínas transportadoras, por sua vez, são proteínas que carregam muitas substâncias específicas que simplesmente se conectam com a proteína de um lado. Essa proteína muda sua conformação, que leva a substância para dentro ou a substância para fora. Isso é o que a gente chama de difusão facilitada. Essa difusão tem um detalhe muito importante que eu também não comentei, que é o seguinte: como nós temos muito mais substâncias de um lado do que do outro, essas substâncias tendem a passar para o outro lado sem gasto energético, porque a concentração delas aqui é muito maior do que a concentração aqui. Então, pelo movimento aleatório, elas passam para cá sem nenhum gasto energético. Se de um lado nós temos a difusão, que nós estaremos carregando uma substância de maior quantidade para um lugar de menor quantidade, no transporte ativo, nós já não temos isso na grande maioria das vezes, como veremos com mais detalhes ao longo dessa aula. Por quê? O transporte ativo requer um gasto de energia. E esse gasto de energia acontece aqui nessas proteínas transportadoras. Essas, nesse caso, muitas vezes vão levar substâncias de um lugar que está menos concentrado para um lugar que está mais concentrado. Então, consequentemente, isso requer um gasto de energia. Não somente a concentração importa nesse caso, assim como também, vamos aqui, a concentração, a carga elétrica, que a gente vai colocar só um Ezinho aqui, assim como também a pressão. Isso tudo vai fazer com que essas proteínas precisam gastar energia para levar uma substância que está em um lugar menos concentrado para uma de um lugar mais concentrado. Isso acontece bastante numa proteína transportadora que a gente conhece muito, que é a proteína sódio-potássio, ATPase, porque ela continuamente está jogando 3 sódios para fora da célula e 2 potássios para dentro. Só que se você observar, o sódio ele já é muito mais concentrado do lado de fora do que do lado de dentro, e vice-versa com o potássio. Portanto, essa é uma das mais conhecidas proteínas transportadoras através desse transporte ativo, que é o gasto energético. Vamos continuar aqui que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, até ser um pouco redundante nessa aula de hoje para comentar sobre esse assunto. A difusão pelos canais proteicos e as comportas desses canais.
As proteínas canais, que é aquela que a gente viu na difusão simples, elas são seletivamente permeáveis, tá, pessoal? Elas simplesmente não estão aí simplesmente abertas para qualquer coisa, não. Apesar dela parecer simplesmente um canal, elas são seletivas, senão tudo estava passando por dentro dela. Elas são abertos ou fechados por comportas que são regulados por sinais elétricos ou sinais químicos. Nessa imagem, por exemplo, aqui, a gente tem um íon potássio com essa representação dessa proteína tridimensional aqui, na verdade bidimensional. O que aqui acontece? Essa proteína aqui não simplesmente chega com o potássio aqui e fala, vou passar e pronto. Não é assim. O potássio, nesse caso aqui, tem um filtro de seletividade para o potássio. Muitas vezes esse filtro é relacionado com o tamanho de moléculas e muitas vezes esse filtro é quase que específico para a própria molécula. Ele tem um desenho que cabe somente aquele tipo de molécula, do ponto de vista tridimensional. Essa molécula se conecta nessa parte exterior do canal e, consequentemente, o canal muda de conformação, deixando que a molécula, nesse caso aqui um íon potássio, consiga passar. Isso pode ser, nesse caso, através de um conector químico, né, a própria substância se ligando, assim como também através de sinais elétricos. De acordo com a eletricidade que está na parte interna ou externa da membrana, esse canal pode abrir ou fechar, deixando determinada substância passar. Como eu tinha comentado, ele apresenta permeabilidade seletiva e ele tem uma teoria de que passa tudo ou passa nada, ou seja, ou aquele canal está aberto e passa o que tem que passar, ou ele está fechado e simplesmente não passa nada. A comporta dele abre e fecha em questões de milésimos de segundo. Então, quando é para ficar aberto, está aberto, e quando está para fechado, está fechado. Não tem, digamos assim, um meio termo. É claro que, como a gente vai ver em aulas futuras, existem sim algumas exceções para essa explicação. Nessa imagem aqui de baixo, a gente consegue observar, por exemplo, aquilo que nós tínhamos comentado, por exemplo, nessa proteína canal. Observamos aqui uma comporta fechada, que seria uma comporta para o sódio entrar. Lembrem que o sódio ele é o que? Muito mais concentrado aqui nessa parte de fora. Então, logo que essa comporta se abre, o sódio tende a entrar no interior na célula, obviamente. Já a do potássio é exatamente o contrário, né? O potássio ele é muito mais concentrado aqui na parte de dentro. Então, caso uma proteína canal ela se abra, lembra, o processo é uma difusão simples, não tem gasto energético. E assim que ela se abre, como tem muito mais potássio aqui se batendo no outro, podemos pensar assim, a tendência era do potássio estar aqui saindo, porque ele é muito mais concentrado nessa parte de dentro da célula. A difusão facilitada, ela é mediada por um transportador e ela, portanto, apresenta uma velocidade máxima. Quando a gente viu a difusão simples pela proteína de canal, nada mais era do que um canal. Então, se tivesse muita coisa para entrar, muita coisa entrava numa velocidade quase que exponencial à quantidade de concentração. Por outro lado, a difusão facilitada, ela usa uma proteína transportadora, como nós vimos no slide retrasado. Essa molécula que vai ser transportada, ela precisa se ligar ao local de ligação nessa proteína transportadora. Quando isso acontece, a proteína transportadora muda sua conformação e, consequentemente, essa molécula consegue adentrar na célula. Perceba que, diferente do canal, que é simplesmente uma porta aberta para aquela molécula passar, aqui existe uma limitação. Existe uma limitação que demanda uma ligação e depois demanda uma mudança de conformação. Isso faz com que a gente consiga entender um pouco dessa tabela que o Guyton traz. Aqui, no eixo X, nós temos a concentração da substância e no eixo Y, nós temos a velocidade da difusão. Perceba que na difusão simples, quanto maior a concentração da substância, maior vai ser a velocidade de difusão. Já na difusão facilitada, como a gente tem uma quantidade limítrofe de proteínas transportadoras, essa concentração, de fato, ela vai aumentar, essa velocidade vai aumentar de acordo com a concentração da substância, porém, em algum momento, a velocidade
vai ter um platô, vai ser a sua velocidade máxima, que seria quando virtualmente todas as proteínas transportadoras estariam sendo utilizadas. Consequentemente, existe esse limite, tá ok? E como nós tínhamos comentado de uma forma mais rápida, existem alguns fatores que alteram a velocidade efetiva da difusão. A primeira deles, como a gente já comentou, é a diferença de concentração. Consequentemente, como a difusão nada mais é do que as substâncias batendo umas nas outras de uma forma quase que aleatória, quanto mais concentrado aqui, mais a tendência é dela passar para o outro lado. Assim como também o potencial elétrico. Tá? Aqui está faltando um R. Caso nós tenhamos, por exemplo, uma substância que é de carga elétrica negativa, um ânion, e nessa parte interna da membrana nós tivermos aqui uma carga elétrica positiva, lembrem que o negativo e o positivo se atraem. Nesse caso, teriam a tendência das substâncias negativas a adentrarem a célula. Da mesma forma, isso pode acontecer através da diferença de pressão. Caso nós tenhamos uma substância de um lado e aqui tivéssemos uma membrana e aqui nós tivéssemos a parte, digamos dizer, interior da célula, caso nós tivéssemos alguma coisa pressionando esta região aqui, a tendência era das substâncias adentrarem, como nós comentamos bem rapidamente lá no primeiro slide, né? Nós comentamos lá sem as imagens, né? Que fica uma coisa um pouquinho mais visual. E agora nós vamos estar falando também de um outro conceito que é muito importante, que é o conceito de osmose através de membranas seletivamente permeáveis. A diferença de concentração da água gera um movimento efetivo da água através da membrana. Lembrem, pessoal, que a água, de certa forma, ela não consegue atravessar muito essa questão da membrana, mas nós temos algumas proteínas canais que fazem com que a água consiga atravessar de um lado para o outro da membrana. Só que o que é que acontece? Basicamente, se a gente observar essa imagem, esses pontinhos azuis são pontos de água. E deste outro lado, a gente perceba que nós temos alguns pontos de água, só que esses pontos de água estão em uma menor concentração. Por exemplo, vamos dizer que nós tínhamos aqui um pouco de água, e é o próprio exemplo daqui, com NaCl, com sal. O que é que faria? Faria com que a concentração de água deste lado começasse a diminuir, porque, entre aspas, é como se ela ficasse mais diluída e a sua concentração começa a diminuir. O que é que aconteceria nesse caso é que existiria uma tendência de equilíbrio, uma tendência para que a água saísse daqui, onde ela está em maior quantidade, para a região onde ela tem uma menor concentração, em menor quantidade. Isso é o que a gente chama de osmose, que é exatamente esse movimento da água que é causado devido a essa diferença de concentração da água, que vai estar gerando esse movimento da água para o lugar de maior concentração de água para o local de menor concentração da água. Um outro conceito que a gente pode observar diante disso é que esse movimento, essa osmose, pode gerar uma pressão, que é a pressão que muitas vezes a gente utiliza, nosso corpo utiliza no dia a dia, que é a pressão realmente osmótica. Nessa imagem, a gente consegue observar como isso funcionaria. Vamos dizer que nós tenhamos aqui esse compartimento aqui em U, nós teríamos aqui uma membrana semipermeável. Essa membrana semipermeável significa que ela é permeável à água, mas ela, por exemplo, não é permeável a essa substância que está aqui diluída dentro da água. O que é que aconteceria? Com essa substância aqui dentro, a água deste lado ela estaria menos concentrada, o que geraria uma tendência da água passar deste lado para este lado, para que a concentração ficasse equilibrada. O que aconteceria é que a tendência do nível onde ficaria a água entre esses dois lados, né, nesse compartimento em U, seria diferente. Aqui nós estaríamos gerando, portanto, uma camada de pressão, que é exatamente essa pressão osmótica. Seria dessa forma que nós iríamos calcular exatamente essa diferença de pressão
que estaria sendo gerada por esse movimento da água para o equilíbrio de concentração, que é o que a gente chama de osmose, tá ok? Bom, e falando agora do nosso transporte ativo, lembrando que o nosso transporte ativo é aquele transporte que acontece através de uma proteína carregadora, e essa proteína carregadora vai estar gastando energia para que esse transporte aconteça, que é o nosso famoso ATP gerado pelas nossas mitocôndrias. Nós temos o transporte ativo que se subdivide em transporte ativo primário e transporte ativo secundário. O transporte ativo primário, mais conhecido como nós comentamos, é a bomba de sódio potássio ATPase, mas nós também temos a bomba de hidrogênio e a bomba de cálcio, que são bombas bem conhecidas, que acontecem aí, por exemplo, nas nossas células parietais, no nosso estômago, acontece aí basicamente em todas as nossas células, principalmente também em nossas células musculares, a bomba de cálcio. Basicamente, essa bomba de transporte ativo primário é porque o gasto energético ele acontece na própria bomba. E aqui a imagem ficou nessa imagem aqui de baixo. O que é que acontece nesse caso? Como nós falamos para vocês, nessa imagem aqui, observem que há um gasto de energia, um gasto de ATP, para fazer com que 3 sódios sejam jogados para a região externa da célula e 2 potássios entrem para a célula. Isso aqui é uma coisa, digamos que seria antinatural, pensando no processo de difusão, porque o sódio ele já é muito mais concentrado aqui fora e o potássio ele é muito mais concentrado aqui dentro. Portanto, para que a nossa célula jogue mais sódio para o lugar que já está com mais sódio, ela precisa gastar energia. Perceba também um outro detalhe muito importante aqui do ponto de vista celular, que nós veremos em outras aulas, é que essa bomba de sódio e potássio, ela está jogando continuamente 3 cargas positivas para fora e colocando apenas 2 para dentro. Isso faz, pessoal, com que o nosso interior da célula ele tenha a ter uma carga elétrica negativa. E essa bomba de sódio e potássio ela é muito importante por conta disso. Faz com que no interior da membrana celular ele tenha essa carga elétrica negativa. E essa carga elétrica negativa, como nós veremos nas aulas que continuaremos aqui nas próximas aulas, é o que faz com que a gente tenha um potencial de ação, é o que faz com que nossa célula consiga funcionar, com que aquele sinal elétrico ele consiga passar através dos nossos neurônios, através dos nossos axônios, para que o nosso músculo consiga funcionar, ou seja, que todo o nosso organismo funcione, essa bomba de sódio e potássio precisa estar existindo. Já o transporte ativo secundário, ele ainda é subdividido em cotransporte e contratransporte. O transporte ativo ele é dito secundário, por quê? Porque ele não usa aquela molécula de ATP no seu próprio transporte. É como se ele utilizasse o gasto de energia que já foi feita em outra proteína carregadora. Por exemplo, no cotransporte de sódio e glicose, ele utiliza o que? Esse sódio que está aqui fora em maior concentração para carregar junto para dentro da célula a glicose. Mas aí você está pensando, se o sódio aqui está em grande concentração e ele vai entrar, beleza, isso aqui é um processo de difusão, né? Uma difusão facilitada. Não, lembrem que isso aqui só ocorre, esse sódio só está em grande quantidade aqui fora, porque a nossa célula gastou energia para que ele ficasse em maior concentração aqui fora, nessa bomba aqui de baixo, na bomba de sódio, potássio, ATPase. Ou seja, esse sódio aqui, junto com a glicose para entrar, não vai gastar energia mesmo agora, mas ele vai estar utilizando a energia que foi gasta anteriormente para que essa diferença de concentração pudesse existir. O contratransporte, ele é basicamente o contrário, porque nesse caso, uma molécula estaria entrando e a outra molécula estaria saindo, né? Estaria entrando, por exemplo, o sódio para que houvesse a saída de alguma molécula, como por exemplo o hidrogênio, que acontece isso bastante lá nos nossos rins, como também veremos em outras aulas. Então, basicamente, o transporte ativo ele pode ser subdividido em primário e secundário. O primário é quando há o gasto de energia dentro no próprio transporte, e o secundário é que ele utiliza a energia de uma outra proteína transportadora, sendo que o transporte ativo secundário pode ser
subdividida em cotransporte e contratransporte. Cotransporte é quando as duas moléculas entram juntas e o contratransporte é quando uma entra e outra sai. Tá ok, pessoal? Vamos aqui. Eu particularmente espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula é muito útil para que a gente possa entender outras coisas na fisiologia. Caso vocês gostaram desse vídeo, não deixe de dar um gostei aqui embaixo, né, um like e inscrever no nosso canal. Isso aqui nos ajuda bastante para que a gente possa continuar gravando mais vídeos. E é isso, até a próxima. Fui.